Jonas, capítulo 1. Vamos estudar os profetas menores, ok? E dentro dos profetas menores, vamos estudar o livro de Jonas. Quem são os profetas menores? Vamos lembrar que nossa Bíblia é dividida em duas partes: Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento é o canônico bíblico dos judeus, ok? Também chamado de Tanakh. Por que Tanakh? Porque ela é dividida em três partes para os judeus. Para nós, elas têm uma divisão maior. Para os judeus, ela é dividida em Torá, Ketuvim e Neviim. Por isso, Tanakh, entendeu? De Neviim e Ketuvim, o N e o K e o T de Torá. O que é a Torá? A Torá a gente chama de Pentateuco, são os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. É o T de Tanakh, que é a Torá. Depois a gente tem os Neviim. Os Neviim são os escritos, isso é, os livros históricos, a gente chama de livros históricos, onde entra 1 e 2 Reis, entra Crônicas, 1 e 2 Samuel, Esther, Ruth. Depois a gente fala dos Juízes, Josué. Depois entra o que a gente chama de profetas, que são os Ketuvim. Ketuvim são os profetas, Tanakh com K de Ketuvim. Ketuvim são os profetas. Eles chamam apenas de os profetas, e aí todos os profetas menores, eles resumem os 12. É o livro dos 12, é um livro só. A história de Jonas consta em um único livro, assim como a dos outros 11 profetas. Ele é o quinto dessa coletânea dos profetas menores. Menores não em termos de importância e nem de tamanho, em sim em termos de conteúdo que a gente tem. Há alguns que defendem por questão de relevância, né? Mas não é. Apesar da história de Daniel, por exemplo, Daniel ser considerado o profeta maior, mas o livro dele é menor do que o livro do profeta Osés, por exemplo. Osés tem 14 capítulos, Daniel tem 12. E em conteúdo, Osés é mais denso. Então é a única exceção à regra, ali é Daniel, mas no geral não é por importância. Jeremias e Isaías são considerados profetas maiores. Entender a estrutura da Bíblia ajuda muito para você entender qual é o tipo de texto que você está lidando. Porque alguns textos são poéticos, outros são narrativas históricas e outros são mais alegóricos. Então isso interfere muito na interpretação bíblica que você vai fazer daquele texto. Outra coisa que te ajuda muito, né, Marco Aurélio, da Jordana também, é para você encontrar o texto bíblico na hora do culto, você saber disso. Então, dica: sempre que o pastor ou o pregador falar o nome de alguém, parece que você nunca ouviu, bem doido, tá nos profetas menores, pode saber. Abra aí Naum, profeta menor. Profeta menor. E onde fica os profetas menores? Antes dos evangelhos. Então, depois de Salmo, Salmo é poético. A gente divide, para os judeus é escritos, né? Está dentro dos históricos. A gente divide em poéticos ainda. Então, depois dos poéticos, vai vir os profetas maiores: Daniel, Jeremias, Isaías, que é gigante também. Depois, os profetas menores, né? Então, o livro dos 12 ali. Então, Jonas se encontra nesse contexto do livro dos 12, beleza? A gente teve um panorama do livro de Jonas ontem no culto de jovens, então eu não vou fazer a exposição panorâmica do livro como costumo fazer para vocês, porque ela foi feita no culto de jovens ontem. Para quem não veio, eu gravei, eu vou estar postando. Entender o panorama do livro é importante antes de você estudar, porque o panorama é a visão geral de todo o livro, né? Mas uma das coisas que a gente sabe: Jonas, ele era filho de Amitai. E Jonas, ele foi profeta no reino do norte de Israel durante o reinado de Jeroboão II. E alguns até tentaram alegar que Jonas poderia ser um mito ou uma alegoria para simbolizar o exílio, quando o povo de Deus sai exilado da Babilônia e volta para a sua terra. Outros ainda falaram que é apenas uma parábola que Jesus contou. Mas eles sabem que não. A gente defendeu a autoridade, a validação do livro de Jonas, o porquê que ele é um livro aceito amplamente, né? Porque ele foi questionado há pouco tempo atrás, século XIX mais ou menos. No século XIX, inclusive, iniciou-se uma corrente de questionamentos. Inclusive, por exemplo, questionaram a autenticidade a autoria de Moisés a escrever da Torá, por exemplo. Isso é um absurdo, a gente sabe que Moisés escreveu, não tem nenhum debate, a gente tem muitas evidências e provas sobre isso. Então, o livro de Jonas é um livro que é uma narrativa histórica. Então, como a gente tem que ler o livro de Jonas? Ler sabendo que isso aqui é algo que aconteceu, não é uma parábola. Jesus não fica inventando história, Jesus não fica mentindo. Jesus cita Jonas como algo real e possível. Logo, imediatamente após citar o livro de Jonas, ele cita a rainha, né, de Sabá,
a rainha que veio do sul para ouvir a sabedoria de Salomão, e fala que ela vai se levantar da mesma forma que os ninivitas se levantarão no último dia, isso é, de certa forma, Deus está falando, os ninivitas foram salvos, a rainha do sul também foi salva. E eles vão olhar para vocês, vão condenar vocês, porque vocês ouviram, viram sinais e ouviram. Não faz sentido Jesus falar isso se ele estivesse mentindo. Então, obviamente, a história de Jonas aconteceu, os ninivitas de fato se converteram e foram salvos. E outra coisa importante para você estudar o livro de Jonas é entender que o protagonista é Deus, o protagonista não é o profeta Jonas, ele é só um personagem. Sim, o livro leva o nome dele porque ele é o personagem que mais aparece, mas o personagem principal é Deus. Você vai ver Deus o tempo todo. Deus faz tudo na história do livro todo. Os 48 versículos que a gente tem, Deus está agindo o tempo todo. Então, Deus é o personagem principal. E o título, vamos dizer assim, do livro como um todo é a compaixão de Deus, ou ainda a misericórdia de Deus, ou ainda o amor de Deus. E o livro de Jonas é um livro extremamente evangelístico, é um livro que fala sobre missões. Então, vamos lá? Jonas, capítulo 1, versículo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: uma coisa interessante para os nossos dias. Está cheio de pessoas por aí falando que ouviram a voz do Senhor. Ai, que Deus falou para mim que hoje não era para me vir na BD, não. Porque hoje eu tinha que fazer não sei o quê, então hoje não era para me vir na BD. Deus falou isso para mim. Está errado. Deus não vai te falar de fazer uma coisa que é contra a vontade dele, que é contra a Escritura. E tem pessoas que parece que Deus fala com eles toda hora, né? Eu olho e penso, rapaz, que privilégio. Nem com Moisés era desse jeito. Moisés foi um dos que mais conversou com Deus. Né? A gente vê na Bíblia lá que Abraão, Deus fala que Abraão passa anos, décadas, Deus fala de novo com Abraão, que a gente está na Bíblia. Não quer dizer que Deus não falou nesse meio tempo, mas não quer dizer que Deus fala todos os dias. E após o Novo Testamento, com a chegada do Espírito Santo, que ele acusa os seus pecados, é aquela voz que te incomoda, né? Você se sente incomodado ontem mesmo. Fui buscar uma Coca-Cola, vocês sabem aonde? Foi mais o João Felipe. E cara, é muito bom ambiente hostil, você sente diferença, cara. Então assim, você fica assim, cara, você sente diferença. Você se sente um pouco incomodado. Tipo assim, por mais que tem pessoas de família que vão lá, a gente sabe que tem, mas você se sente um pouco incomodado. Então algum tipo de conversa, tudo quanto há, você fica, o Espírito Santo te incomoda. Então esse negócio de ser oráculo de Deus é um problema, né? Muito cuidado, porque mesmo os profetas, Deus fala de forma tão clara, Deus fala assim comigo também. Deus falou de diversas maneiras. E por último, ele falou através do Filho, isso é Jesus Cristo. Então, sabe, você quer que Deus fale com você? Abre a Bíblia e vai ler. Deus vai falar com você. Deus fala com você na pregação. Deus usa até quem não é cristão para falar com você. Guarda bem essa frase. Eu falei isso ontem, né? Repito, guarda bem essa frase. Deus usa até quem não é cristão para falar com você. Ok? Vocês vão ver como Deus fala com Jonas. Deus veio literalmente a falar isso. Deus veio e falou: Jonas, tu vai pregar lá em Nínive. Deus veio e falou literalmente. Mas Deus fala muito mais com Jonas através das circunstâncias do que de forma direta. E é assim que Deus fala com a gente. Às vezes você quer muito uma coisa e nada dá certo. Às vezes você quer uma viagem, por exemplo, e nada dá certo. Você marca, desmarca, depois algum problema ali, outro aqui, alguém que ia já não vai mais, e cancelou a passagem, isso é algo muito raro, e você ora para Deus abençoar a viagem, Deus manda 1, 2, 3, 4, 5 sinais, né, tendo circunstâncias para você, e você mesmo assim vai. Então Deus manda sinais. O que Deus falou para Jonas? Versículo 2: Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então esse dispõe-te vá com disposição. Vá agora, não é, quando você não é agora, vai agora, mas vai com disposição, não é só ir por ir. Sabe quando seu pai e sua mãe falam uma coisa pra você, tá bom, você vai lá, não é isso, vai agora, eu quero que você vá agora, vai com disposição. Então ele vai para a grande cidade de Nínive. Nínive era a maior cidade conhecida na época, pelo menos, né? Era a capital do Império Assírico. Os assírios planejavam destruir Israel há pouco tempo, né? Daqui a alguns anos eles queriam chegar ao beijo de Israel. Tanto que Amós, no livro de Amós, fala um pouco sobre isso. E eles eram um povo mau. Lá no capítulo 4, fala que tinha 120 mil pessoas que não sabiam discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Isso é crianças. 120 mil. E aí estima-se que a população, por estudo, é óbvio, né? Não é um cachorrinho,
Estima-se que a população deles era por volta dos 700 mil habitantes. É muita coisa, gente. Hoje em dia, uma cidade que tem 700 mil habitantes é muita coisa. Na época era muito mais. Estou falando de idade média. Hoje a população está em 8 bilhões já, né? China e Índia sozinho estão uns 3, rapaz, somando cada um dentro. É muita coisa. Acho que é 1,5, cada um dá 3, né? Por aí. Então, assim, na época a população do mundo ela era bem menor. Ela nem beirava 1 bilhão, era bem longe disso. Então 700 mil era muita coisa. Numa época que não tinha armas de fogo e que soldado, gente, era força militar. Alguns estimam que eles poderiam ser um número maior ainda, podem chegar até a 3 milhões de habitantes. Então, assim, talvez eles fossem na casa dos 1 milhão, porque é muita coisa. 1 milhão de habitantes é gente pra caramba, é muita gente. Era uma grande cidade. Os níveis eram maus. Vai falar maldade. Tudo que vocês pensarem de ruim, os ninivitas eram. Eles eram extremamente maus. Eles pegavam os inimigos, torturavam eles antes de matar. Matavam todo mundo, criança, gestante, não estava nem aí. Eles arrancavam as línguas, furavam os olhos, e eles se divertiam na tortura dos outros. Eles eram maus a tal ponto que Deus falou: chega, basta, acabou. Jonas, vai lá e fala para esse povo que eu vou destruir eles. Porque eles estão tão maus que a sua maldade subiu até mim. É uma figura de linguagem de cheiro, como se o odor, o fedor, a putridão, a maldade, o pecado deles foi tão grande que subiu até Deus. E estava fétido, subiu até Deus. É uma figura de linguagem que indica, né, Deus está lá em cima e a gente aqui embaixo. Mas o negócio foi tão sério que chegou até Deus. É claro que Deus sabe todas as coisas, Ele sonda tudo. Então, no sentido de que chamou mais atenção. Assim como Noé achou graça diante de Deus antes do dilúvio, os ninivitas careciam de punição. Mas Deus, com sua infinita misericórdia, providencia um meio para que eles se salvem. Deus então dá ordem para que Jonas vá e pregue, para que eles se convertam, para que eles tenham uma segunda chance. Né? Então ele fala, versículo 3. Jonas se dispôs, não era para pedir indisposição? Mas Jonas se dispôs. Só que ele se dispôs a fugir, né? Jonas se dispôs a fugir. Jonas, um detalhe, Jonas aqui ele não se dispõe para fugir da cidade que ele estava, que era Jope. Ele se dispõe para fugir da presença de Deus. O texto diz isso. Ele se dispõe para fugir da presença de Deus. E está aí a pergunta. Ó, Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. E mais uma vez o texto diz de forma bem clara que a intenção de Jonas era fugir da presença do Senhor. Aí vem a pergunta: por que Jonas foi para Tarsis? É uma pergunta aqui muito clara. Jonas não era profeta de Deus? Muito obrigado, Marco Aurélio. Valeu. Jonas era profeta de Deus? Jonas não conhecia a vontade de Deus? Uma pessoa pode abrir para a gente Salmo 130, não fala 9, Salmo 139, versículo 8 e 9, 7 e 8. Começa a ler um deles e sabe. Salmo 139, versículo 7 e 8. Para onde te assentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá estás. Se faço a cama no mais profundo abismo, lá estás também. 9 e 10? Não, só até aí. Esse salmo já existia na época de Jonas e era lido. Bem depois do rei Davi. Freud não conhecia esse salmo. A natureza de Deus. Deus é onipresente. Ele está em todos os lugares. Ele é onisciente, ele sabe de tudo. Para onde eu fugirei da sua presença, Senhor? Como eu assentarei do teu espírito? Se eu for para o mais alto monte, lá tu estás. Mais profundo abismo, o Senhor está lá também. Se eu estiver em Jope, Nínive ou Tarsis, o Senhor vai estar comigo. O Senhor sabe, de nada é impossível. Por que Jonas, o texto fala muito claro 2 vezes, no começo e no final, no versículo 3. Jonas ele saiu para fugir da presença do Senhor. Por que ele escolhe Tarsis? No mapa, quando eu vou lá no grupo dos jovens, vou te colocar depois no grupo dos jovens, tá, né? Tá, não. Vou te colocar. Eu mandei um mapa durante a semana, eu mandei 2 coisas. Eu mandei a baleia, né? Eu mandei do nada mais uma baleia para vocês, da pista, né, que era Jonas. Vocês tiveram, nossa, muito uma baleia. Só para isso, vocês vão entender o porquê. E mandei a foto do mapa.
Você olha no mapa, tá? Na visão de vocês, tá? Deixa eu espelhar aqui pra mim, tá? Jó fica aqui, Nínive fica aqui, ó, a 800 quilômetros de Jó. Era o que Jonas tinha que fazer, beleza? Ele tinha que andar aqui, a noroeste de Jó. Porém, a cidade de Tarsis ficava, ó, Jó tá aqui, Nínive aqui. Tarsis ficava pra cá, ó. 3.000 quilômetros aproximadamente. Uns falam que é 2.858, tem gente que fala um pouco mais de 3, são 3 para ninguém brigar. 3 mil quilômetros, mais ou menos. Jonas ele escolheu, ao invés de fazer um trajeto de 800 quilômetros, ele escolheu atravessar o Brasil inteiro de norte a sul, né, do Goiapó ao Chuí, que dá quase 3.000 quilômetros. Insano, cara. Tudo isso para fugir do exército de Deus. Essa cidade, ela fica no sul da Espanha hoje em dia. Uma cidade moderna no sul da Espanha, cidade de Tarsis. E lá era, pode-se dizer assim, um dos povos mais afastados de Deus que você poderia imaginar. Na época, o pessoal tinha um conceito, o pessoal pagão tinha um conceito bem geográfico acerca das suas divindades. Isso é, os seus deuses tinham territórios. Então, se eu estou no mar, eu estou no território de Poseidon. O mar todo é dele. Se eu estou nessa cidade, aqui quem manda é Atenas. Mas se eu fui para essa outra cidade, agora quem manda é Afrodite. Agora quem manda é Perseu. Então, eles tinham essa crença. Então, é uma das possibilidades que Jonas acreditava que, de certa forma, poderia fugir da presença de Deus. Porém, não é bem esse o caminho. O caminho que é o seguinte: se Jonas fica, e Jonas não queria pegar os nínivitas, tá? Não queria. Se Jonas fica ali, Deus ia falar mais e mais com ele. Mais e mais com ele. Deus ia levantar pessoas. Ele sabe como funciona. Ele era como se Deus levantava e falava com os outros. E o negócio ia ficar feio para dele. Como assim? Deus falou para você isso, não foi? Rapaz, você é profeta de Deus. Você falou uma profecia aqui, aconteceu. Pai sobre Israel, estamos em paz. Graças a Deus por isso. Deus usou você para falar pra gente. E você não quer ir lá agora? Por quê? Você mais que ninguém sabe que tem que ir lá. Ele disse um hipócrita, né? Prega e não viu que prega. Ele desceu um hipócrita. Então, Jonas, ele faz isso por quê? Jonas, ele faz o pecado premeditado. Ele planeja o seu pecado. Ele planeja a sua desobediência. Ele planeja. Qual era a intenção dele? Fugir da presença de Deus, isso fala. Ele queria ficar livre de qualquer influência, de qualquer pessoa, de qualquer meio. Isso é, ele queria minar, de certa forma, o poder de Deus ao redor dele. Primeiro aspecto da pessoa, quando ela está fugindo da presença de Deus, ela se afasta da comunidade da fé. Primeiro aspecto, está no texto bíblico. Jonas se afasta do povo de Deus, ele vai para o mais longe possível, direção oposta. Acredita que para aquela região de Tarsis, era onde hoje ele não tinha chegado ainda, entende? Era um povo que não conhecia Deus. É tanto que na época do apóstolo Paulo, que vai acontecer ali quase 1000 anos depois, 900 anos quebrados aproximando, anos depois disso aqui, Paulo deseja a Espanha levar o evangelho. Mesmo depois do ministério de Jesus, dos apóstolos começarem as viagens missionárias, o evangelho não tinha chegado à Espanha ainda, não tinha chegado lá. Paulo escreve na Epístola aos Romanos: eu quero ir para lá. Inclusive ele não tinha nem ido a Roma. Mas ele já fala: depois eu vou passar na Espanha, eu quero passar aí também. Entendeu? Então era um povo sem Deus. Então ele queria minar a voz de Deus. Quando a gente está em pecado, às vezes a gente silencia a voz de Deus na nossa vida. Você ignora aquele louvor que vem à sua cabeça. Às vezes o Espírito Santo lança um versículo que bate de frente com aquilo que você está prestes a fazer. E você silencia essa voz da sua cabeça mais uma vez. Às vezes a pessoa vai te repreender e falar alguma coisa e você não quer ouvir. Porque a verdade dói, né? Você nos ouvidos. Às vezes você deixa de vir à igreja simplesmente por se sentir sujo demais. Ou porque você planejou o pecado e nem sequer aconteceu ainda, ao invés de vir e se fortalecer e pedir perdão para Deus. Então a gente usa de vários artifícios, várias maneiras de silenciar a voz de Deus ao nosso redor, no nosso dia a dia. Infelizmente, não somos tão diferentes de Jonas, afinal. Quando a gente vê a história de Jonas, você critica muito ele, você vê que nós somos parecidos com Jonas, de certa forma. Quantas vezes nós fugimos da presença de Deus? E digo mais, quantas vezes nós desobedecemos a Deus? E Jonas, como um crente, e não falar cristão porque Jesus Cristo não tinha vindo ainda, né? Então não tinha Jesus como modelo para copiar. Como um crente autêntico, obviamente era profeta de Deus, boca de Deus, ele sabia que Deus ia falar para ele de alguma forma, e ele quer silenciar essa voz antes que ela fale. Porém, Jonas não consegue fugir de Deus, como o salmo que a gente leu, obviamente. Mas Deus poderia fazer uma das piores coisas que Deus pode fazer. Romanos capítulo 1, final do capítulo 1.
eles estão pecando de tal maneira que Deus os entregou às suas próprias paixões. Se eu não me engano, versículo 27, 4, 27, por ali. Isso é uma das piores punições que Deus pode dar na sua vida, te entregar a você mesmo, aos desejos da sua carne, aos seus próprios desejos, porque nós iremos sucumbir. Essa é a verdade. Se eu fizer tudo que minha carne almeja, ai de mim. É ai de mim. Entende? Então, quem precisa ter uma vida de santidade somos nós. Deus quer a nossa oração, Ele quer que a gente adore Ele em espírito e em verdade. Mas nós precisamos de Deus. Então, Deus queria que o evangelho fosse pregado lá em Nínive. Se Jonas não vai, Deus mandava o outro pegar. Mas Deus queria tratá-lo com Jonas também. Então, Jonas também sairia ganhando do milagre. Entende? Jonas não consegue fugir, obviamente, da presença do Senhor. Por quê? O versículo 4 diz isso, que, ó, o versículo 3 fala, ele queria fugir da presença do Senhor. Versículo 4, mas o Senhor, ó, não deixou, mas o Senhor lançou sobre o mar um vento forte e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. O que acontece nessa tempestade que Deus enviou? A gente vê que essa tempestade não é algo normal. A gente vai perceber isso quando você vê a reação dos marinheiros. Eles falam, que isso? Que vento é esse, gente? E a Bíblia fala claramente que foi Deus que preparou a tempestade. Deus pode usar de diversos artifícios naturais, Ele criou a natureza para aquela tempestade. Ou Ele pode simplesmente ex nihilo, né? Do nada, né? Tudo criado do nada. Então a gente crê no sobrenatural. Não faz sentido você ler a Bíblia demais e ficar colocando literalidade em tudo, querer achar um aspecto científico para tudo. Outra corrente, principalmente moderna, tá? Bem moderna inclusive também, é isso de tratar os milagres como algo não sobrenatural. Os milagres de Jesus não eram algo sobrenatural. A medicina não evoluiu até esse ponto. Meu amigo, antigamente se nós vamos sério chegar de brincadeira, cara. Não tem como ressuscitar alguém, isso é impossível. É impossível. A gente está na era da inteligência artificial, já vamos ver na Lua quieta. Pô, os caras nem sabiam que a Lua já achava que todo mundo já era pela Terra. O Sol era pela Terra na época. José vai escrever lá e falar, ó, o Sol parou. Parou para a Terra, gente. Não foi o Sol. Entendeu? O conhecimento era bem limitado. Então, não, claro que não. Então, uma vez, eu fui muito triste que eu vi um pregador falar isso num púlpito do Presidente Batista, da nossa convicção. Muito triste, indignado. Ele falou desse, abre aspas, os milagres de Jesus não eram sobrenaturais, fecha aspas. Ele estava falando qual milagre que era? Transformar pão em peixe, que na verdade ele quebrou em pedaços. Eles falaram, só assim. Mas 2 peixinhos, está muito caro, multiplicou por vocês. Como foi? Cortou, uma multidão comeu. Não tem sentido científico. Você tem que distorcer o texto bíblico para acreditar que não faz sentido. Virar teólogo, é sério. Você não é cristão, você não é cristão. A gente acredita na Bíblia. E tudo que está no texto bíblico, Deus quis que estivesse assim, da forma que está aqui. Algumas coisas vêm para justamente gerar dúvida, para que a gente vá atrás e busque mais conhecimento. Nem tudo vem mastigadinho. Mas você fala, tem muita coisa na Bíblia que é questão de interpretação, né? Rapaz, tem muita coisa na Bíblia que é simples. Você lê e entende, é simples. A história de Jonas é uma história que tem profundidade, mas se você ler ela, você consegue aplicar na sua vida. Você consegue se identificar com Jonas e ver os pontos que você tem que melhorar. A gente já viu, a gente leu só 4 versículos, você já sabe, você tem que ouvir a voz de Deus. E não só ouvir, você tem que obedecer, tem que ter disposição de obedecer a voz de Deus. E não fugir da presença do Senhor. E como agir então em meio à tempestade? Tempestade que Deus mandou, versículo 5. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem de peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Essa palavra marinheiros, ela significa marujos, marinheiros mesmo, isso é, pessoas que são habituadas a viajar, especialmente ali, nessas terras, esses mares, né? Essa região. Eles eram acostumados a viajar. Então eles se assustaram. Que tempestade é essa? Eles temeram pela sua própria vida. E assim, gente, não sei se vocês tiveram curiosidade, eu tô mandando lá, né? Podia ter feito isso. E no TikTok, pesquisar vídeo de navio no mar é insano. Você fica morrendo de medo. Cara, muito medo. Precisa tempestade no mar, você vai ficar com medo. Se você tem vontade de andar de cruzeiro, essas coisas, e você está traumatizado, a culpa não é minha, então não veja o vídeo, tá? Se você tem medo de ficar traumatizado, não veja, para não falar que a culpa é minha.
tá? Você podia aparecer pra você esse vídeo lá, compensa ver o vídeo. É bizarro, cara. Eu morro de medo de assistir. Como os caras trabalham nisso? Todo dia eles estão aparecendo normal. Então imagina ter mensagem maior do que o que sai no seu vídeo. Eu te garanto que vai ser maior, porque Deus mandou ele pra isso. Os caras esperaram. O cara mostra o Deus, tá com o D minúsculo, de propósito, porque eram deuses pagãos. O politeísmo era muito comum naquela época, né? Então eles acreditavam em vários deuses e cada um mostra o Deus ali. Imagina que Poseidon, né? Se ele existisse, ele ia ouvir muita coisa, porque ele estava no mar. Mas o Deus dos mares não é Poseidon, ninguém. O Deus dos mares é Deus, é o nosso Deus criador, né? O Yahvé, né? A palavra hebraica com o nome de Deus, que a pronúncia é incerta devido à ausência de vogais. Aí Jeová e Yahvé são pronúncias mais próximas do que poderia ser o nome de Deus. E uma coisa chama atenção, no meio de todo esse povo, o único responsável por isso estava Amimir, filho de Dorcas. E a Bíblia faz questão de destacar que Jonas, ele desceu o porão, se isolou de todo mundo, e que ele dormia profundamente. A ideia dessa palavra, profundamente aqui, em hebraico, né, e dado todo o contexto, os teólogos estudiosos apontam que a ideia é que Jonas estava com a consciência limpa. Isso é, pecou e não se arrependeu, sem remorso nenhum. Eu estou fugindo da presença de Deus, estou deixando de obedecer a voz de Deus e não estou nem aí. Eu não estou nem aí. E aqui a gente vê Deus falando com Jonas através das circunstâncias. Olha a tempestade. A tempestade é Deus falando, Jonas, você está errado. Por sua culpa esse navio está caindo e outras pessoas podem cair por causa do seu erro, por causa da sua desobediência, porque você fugiu da presença de Deus. E as pessoas que estão ao seu redor, não tem nada a ver com a história, podem sofrer as consequências, sofreram, perderam seus bens. A pessoa começou a jogar as coisas, é muito comum quando tinha tempestade. E aí você vê aqui que algumas coisas na vida são mais importantes que joias preciosas, que roupas caras, que as bebidas mais finas, né? A pessoa começa a jogar fora, por quê? Se eu vou morrer, isso não vai ter nenhum sentido. Na hora da morte, eu jogo fora. É melhor que eu viva. Não tem baú de ouro que vai pagar a minha vida, gente. Então, se na vida inteira tivesse forrado baú de ouro, joga tudo. Se eu ficar vivo, eu não estou nem aí, eu quero ficar vivo. Então os caras jogaram e Jonas dormia. Mas rapaz, isso não vai ficar assim. Teve um cara que percebeu que Jonas estava dormindo. Olha o que acontece. Versículo 6. Chegou ele no mestre do navio e lhe disse: o que se passa contigo? Agarrado no sono. Levanta-te, invoca o teu Deus. E talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não perecemos. Então, isso é o Comodoro é de... Não, Comodoro é de navio mesmo, né, eu acho. Capitão do navio, o mestre. Ele percebeu que estava faltando alguém. E toda ajuda é bem-vinda, né? Como é que é a frase? Quando o avião está caindo, todo ateu clama a Deus, né? Meu Deus do céu, me ajuda. Então era uma difícil. Qualquer Deus serve, então legítimo, não qualquer um. É bom, tem que caçar alguma coisa para ajudar a gente aqui. Uma ideia errada e equivocada, do paganismo. E às vezes a gente confia mais em outros deuses terrenos do que no nosso Deus. A gente confia no nosso Deus dinheiro, a gente confia em alguma pessoa mais do que em Deus. Às vezes você idolatra a si mesmo e você confia no seu ego, na sua própria capacidade de fazer algumas coisas, sendo que você sabe, você depende da capacitação de Deus. Não, já respondeu. Eu ia perguntar, se o capitão está falando de Deus, por que aparece levanta-se e invoca o seu Deus com D minúsculo? Mas eu vou comentar sobre isso, eu posso falar também, vou comentar melhor sobre isso, porque é muito interessante. Quando o capitão fala Deus, ele fala com D minúsculo, isso é, chama qualquer Deus aí, seu Deus aí, qualquer um. Porque ele deve que acredita em 5 deuses, que nem nós, né? É isso aí. E até mesmo quem acreditava em vários deuses, era, vamos dizer assim, devoto a um específico. Isso me lembra alguma coisa. Então, são vários deuses, mas escolhe um específico para... Eu sirvo a Hermes. Não, eu sirvo a Apolo, Deus do Sol. Eu acredito no Deus Apolo, ok? Então eles tinham muito disso. Então, calma, seu Deus, meu filho, não dorme, não acorda, o pau está quebrando, Jonas. Quando você está conseguindo dormir na tempestade? O que acontece depois? Versículo 7. E dizem uns aos outros: Vinde e lancemos sortes para que saibamos por causa de quem sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Esse lançar sorte era o quê? Tinham 2 pedrinhas, uma pretinha e uma branquinha, chamada Urim e Tumim. E aí eles usavam essas pedrinhas, de certa forma, para se comunicar com suas divindades.
E o povo de Deus também utilizava para se comunicar com Deus, de certa forma, para ver qual era a vontade de Deus. Fala, Senhor, o que o Senhor quer? Então eles pediam e jogavam. Então, sei lá, é o Marco Aurélio? Aí, pum, ixi, caiu a pedrinha tal, não é o Marco Aurélio. É a Kelly? Pum, ih, não é a Kelly. Será que é o Luiz Fernando? Pum, ixi, é aquele ali, é o Luiz Fernando, caiu, é dele. Então, Deus se comunicava através do urim e do tumim, através do lança-sortes. Hoje em dia, Deus não se comunica assim mais. Por quê? Alguém tem uma opção? São dois motivos pelo qual Deus não se comunica através desse método de lança-sortes. Eu não posso pegar um dado e falar, Senhor, se for a tua vontade, vai dar ímpar, se não vai dar par, que os jogos comem. Não. Por que eu não posso fazer isso? Né? Tem dados melhores, dados modernos, dados de 20 lados, de 10 lados, de 8 lados, eu não posso usar esses dados, não. Por quê? Tem dois motivos pelo qual Deus não se comunica assim mais. Alguém saísse? Dois motivos. Sem medo de errar. Primeiro é esse, né? A gente já tem o Espírito Santo, a gente precisa ficar se comunicando com, sei lá... Primeiro motivo, temos o Espírito Santo dentro de nós. E isso é melhor do que qualquer pedra. Melhor do que qualquer sorte. Melhor do que qualquer coisa. Cara, a gente às vezes não para pra pensar a importância que é ter o Espírito Santo habitando dentro de você, cara. Te falando em cada situação, em cada hora, em cada momento, te orientando, te aconselhando, falando, meu filho, não faça isso. É incrível. É aquele meme que tá errado, né? Aquele meme que fala assim, nossa, deve ter sido muito massa viver na época de Jesus e ver os milagres. Aí os apóstolos viram e falam, como é que é o Espírito Santo dentro de você? O meme tá errado, porque os apóstolos foram os primeiros a receber o Espírito Santo, né? Então, aí eu pergunto, como foi receber lá em Pentecostes? Mas para ficar correto esse meme, já vi de forma correta, Moisés, como que foi abrir o mar vermelho, abriu 2 vezes, né? Abriu o Jorge do Cabo também, e caiu uma água do céu, e coluna de fogo, e nuvem, e água da rocha. Aí Moisés vira, como é que a Espírito Santo habitando dentro de você? A gente valoriza isso, cara. Isso é sensacional. Segundo motivo, o primeiro é esse, temos o Espírito Santo, não precisamos fazer isso. Tanto que no Novo Testamento tem um momento que lançam os cortes para substituir Judas, o traidor. Quem entra no lugar dele, como toda vez, tem que lembrar disso. Olha, tá esperto, é Matias. Matias substitui Judas. E o método utilizado foi o método do Antigo Testamento. Porque o Novo Testamento, em si, a nova aliança, Jesus vem e fica em processo de transição. Ela é inaugurada oficialmente no Espírito Santo desce em Atos 2. Então, os evangelhos se encontram no contexto do Antigo Testamento. Ok? Se encontram no contexto do Antigo Testamento. Então, tudo que você vê lá são coisas do Antigo Testamento ainda, querendo ou não. Então eles fizeram isso. Segundo motivo, nós temos a Bíblia. Deus fala através da Bíblia. Outra coisa que você não valoriza, cara. Se você voltar 18 séculos apenas, ano 200 depois de Cristo, mais ou menos, e você mostrar isso aqui, uma questão dessa época, ele fica uau. Sabe aquele frasco de perfume que valia 1 ano de serviço, que a mulher usou para lavar os pés de Jesus? Eles davam uns 10 aqueles para ter um livro desse aqui, cara. Bíblia é biblioteca, são 66 livros de um só. Tudo junto, compiladinho, traduzido. Tem várias versões. Tem uma versão mais fácil de você ler. Tem versões mais próximas do original, né? Uma linguagem mais poética. Cara, é sensacional, a gente valoriza a Bíblia, cara. Deus falava através de outras pessoas. Era difícil. Raramente tinha uma profecia, tá ligado? Raramente tinha alguma coisa aqui, outra ali. Deus... Hoje tem a Bíblia e o Espírito Santo falar com vocês, somos privilegiados. Vivemos a era da graça. A melhor era possível se viver é após Cristo, Atos 2. Esses últimos 2.000 anos de história é o melhor período possível para se viver, sem dúvida nenhuma. A gente fica pagando pau para milagre aí no Antigo Testamento, como se fosse, caraca, eu queria muito ver isso. Mano, você tem milagre na sua vida. Ter o Espírito Santo dentro de você é um milagre. Ela às vezes fala que a conversão é o maior dos milagres. A pessoa convertida, isso é o maior milagre que existe. O quão lindo é. Eu gosto de ter exemplo, ele está aqui, mas vamos citar sentar aqui. O Caleb, por exemplo, o quão lindo foi a conversão do Caleb. Fez 1 ano agora, foi em novembro. Um cara incrível. E assim, a gente emociona. Isso é o maior milagre que tem. E o Espírito Santo, ele toca as pessoas de forma tão especial, hoje em dia. E às vezes a gente não valoriza isso. Então Deus não vai falar com você através do método de lançar sortes, como foi na época do profeta Jonas. Outra coisa interessante, o povo vira e fala assim, rapaz, tem basta, não tem jeito, não tem lógica. Tem alguma coisa, tem alguém pesando o barco, tem essa expressão, né? Ó o Jonas no barco, pesando o barco. Como é que o povo fala?
É alguém pesado, é assim mesmo. Tipo, alguém tá pesando. Alguém tá. Os pecados são pesados. Isso, os pecados são pesados. Então, tem alguma maldição. Algum Deus tentando punir alguém que tá muito errado na história. Tem que descobrir quem que é esse cara. E lançaram sortes. E a sorte foi sobre Jonas. Então, eram pessoas pagãs. Mas, e por que Deus então permitiu que eles acertassem? Será que os deuses pagãos existiam e realmente fizeram a sorte sobre Jonas? Claro que não, eles não existem. Eles estavam orando por nada, clamando não dá para ninguém. Infelizmente, isso é verdade. Mas Deus faz com que, da mesma forma que o seu povo, os profetas, quando lançaram sortes, né, Deus usava isso para se comunicar com o seu povo. Deus utilizou isso, porque essa segunda vez que Deus fala com Jonas através das circunstâncias. Deus usa o clima, o tempo, o clima. A tempestade já falava com Jonas por si só. Depois, Deus usa o lançar sortes. Jonas não se entregou. Isso me lembra Juízes capítulo 7. Quem se lembra de Juízes capítulo 7? O pecado de Acã. Forma bem resumida. O povo de Deus foi para a guerra com Josué. Eles tinham que matar todo mundo e não podiam pegar nada dos outros para si. Acã vai, pega uma capa, uma espada e uma quantidade de dinheiro lá que eu não me lembro, 20 vasos de prata, 200, 35, e ele esconde debaixo da sua tenda. O Josué meio, tá moscando, tá aparecendo umas pessoas aí. Infelizmente, que cultura ruim é essa do Brasil? Tem que acabar. Como cristãos, a gente não rouba uma caneta, quem rouba uma caneta rouba dinheiro também, é fundo do mesmo jeito. Mas, e aí, Deus pune o povo de Deus. Como? Eles venceram uma cidade gigante que era murada, e aí tem uma cidade que a gente fala Ai, olha a coincidência, uma Ai, né? Ai do povo que foi lá atacar. Eles foram em número de, tipo assim, de forma bem resumida, os soldados, os espiões vão lá e falam: ô Josué, o dia tá fácil pra nós. Os 1000 soldados a gente vence. Que 1000? Manda 3000 pra garantia, não gosto de perder não. 3000. Os 3000, alguns deles, eu não lembro a quantidade agora, tem que conferir, alguns deles morrem e eles perdem a batalha. E aí Josué viu: Senhor, por que o Senhor nos abandonou? Eu sabia que ele vencia, não era por estratégia, não era por maior quantidade numérica, era com Deus. Que 300 soldados com Deus era melhor do que ter 3000 sem Deus. Então ele sabia disso. E Deus falou: pecaram contra mim. E vamos eliminar o mal no meio de vocês. Aí Deus lança sortes. Falou: lança sortes. Aí como funciona lançar sortes? Primeiro lançou sortes sobre as tribos. E a tribo sorteada, não me lembro a tribo dele agora, sorteou a tribo dele. Pá. Depois das tribos, sorteou as casas. O que é as casas? Vamos pegar aqui a tribo Damaso, né? Os Damaso. Os Damasos têm a casa do Edilson, por exemplo, seu pai, né? Aí, sabe, a casa do Núber, só que era sempre os patriarcas, os homens. Então, tinha algumas ramificações. Dentro das tribos tinha os cabeças das casas. E sorteou a casa do Acã, obviamente. Reduziu mais ainda. Lançou sortes de novo. Para quê? Para sortear dentro da casa uma família. Qual família que é? E dentro das famílias saiu a família de Acã. E fez um novo sorteio. Não é um sorteio, Deus escolhendo através do Urim e Tumim. E nessa saiu Acã. Eu fico imaginando o coração de Acã nessa. Por que Acã não se entregou? Ele esperou chegar nesse ponto. Sabe? Acreditou por um instante que ele se safar. Deus foi dando oportunidades para ele. Deus podia falar: José, Acã, mata ele. Mata. Não, não foi isso. Deus foi dando oportunidades para Acã. E Acã não se arrependeu do seu pecado. O que Deus faz com Jonas é muito semelhante. Deus dá uma chance para Jonas. Com esse lançar sortes. Porque o processo vai demorar. Vai vir. O processo vai demorar. Então, Deus dá outra chance para ele. Então, Deus já usou a tempestade, Deus usa o lançar sortes para falar com Jonas. Ó, 2 vezes Deus usa a circunstância, tá? Para falar: você está errado, você sabe que você está errado. Caiu sobre ele. Aí caiu sobre ele, então o que fazer? Então, colocaram Jonas na parede. Bora lá. Então disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio esse mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Aqui eles fazem 4 perguntas básicas que apresentam 4 coisas básicas que você gostaria de saber se for uma pessoa naquela época, né? Então, qual é a profissão? Qual é o local de origem dele? Qual é o país dele, né? Qual é o povo dele? Qual é a sua nação? E aí?
Note que Jonas ele não vai responder essas 4 perguntas. É interessante isso, olha aí. Ele respondeu, sou hebreu, só falou isso, eu sou hebreu. Eles queriam saber de qual é, sou hebreu. Uma das 4. As outras 3 ele jogou fora e ele falou outra coisa que nem estava escrito aí. Ele fala, sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra. Jonas sabia que Deus estava falando com ele. Não é assim, às vezes você sabe que Deus está falando com você, mas você quer tanto empatar-se se você ignora a voz de Deus. Jonas sabia que Deus estava falando com ele, sabia de uma cara, Deus falou muito claro, tempestade e lançar sortes. E ele fala, eu temo ao Senhor que criou os céus e a terra. É interessante, a gente tem 2 tipos de temor. A gente tem o temor de sentir medo, de tremer, de apertar, e tem o temor no sentido de a gente sabe que Deus odeia o pecado, Deus odeia a maldade, que Deus vai punir a maldade. Né? Eu não quero me afastar da presença de Deus. Então é como um pai, você teme seu pai, você teme sua mãe, você ama eles, você quer estar junto com eles. Né? E é interessante que ele fala, o Deus que fez o mar e a terra. Você não vê essa expressão na Bíblia, isso é comum. Né? Não é comum. Antes fala o quê? O Deus que fez os céus e a terra. Os céus e a terra. Ou até a terra e céus. A gente vê essas noções. Agora, céus e mar, terra e mar, você não vê isso. Aliás, o mar veio primeiro que a terra. Por quê? Porque estava num contexto marítimo. Então, Jonas está evangelizando aqui, querendo ou não. E era um missionário, era um pregador, um profeta. Ele, eu temo o Senhor que criou o mar. Isso é, quem mandou isso foi Ele. Ele tem todo o poder sobre isso aqui. Ele tem todo o poder sobre isso aqui. E se ele quiser, ele acaba uma tempestade. E a tempestade é culpa minha. Aí Jonas agora, ele não tem como fugir da presença de Deus. Ele reconhece que ele está errado. Olha o que acontece. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e disseram, que é isso que fizeste? Pois sabiam que os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele não havia declarado. Então aqui a palavra que aparece para Senhor, está tudo encaixado, você viu? Tudo maiúsculo. Porque a palavra Yahvé, ou Yehová, que é o tetagrama, que é o nome de Deus em hebraico, como diz originalmente. Os judeus levaram tão a sério o negócio, de não falar o nome de Deus em vão, que se perdeu a forma certa de pronunciar. Eles evitavam pronunciar o nome de Deus. O nome de Deus ele tem que evocar a santidade. A gente costuma usar o nome de Deus, a gente falou isso na Bíblia da oração, né? O Pai Nosso, que começa Pai Nosso, está nos céus. Então, isso evoca a santidade. Às vezes a gente usa o nome de Deus como força de expressão, como meio até xingamento às vezes. Meu Deus do céu, não é assim, Deus não fazia isso. Mas quando você vê tudo em maiúsculo, é o tetragrama, é o nome de Deus, ok? Então, que isso que você fez? Que isso que você fez? Ficaram possuídos de grande temor. E aqui a gente vai ver agora Deus pela 3ª vez falando com Jonas através das circunstâncias. A frase que eu falei no começo da aula, eu falei ontem. Deus utiliza pessoas que nem são cristãs para falar com você. Pessoas que nem acreditam nele para falar com você. E isso é um dos maiores tapas na cara que você pode levar. Isso aqui para mim é o ápice da imoralidade. Primeiro, quem pessoa faz devoção, ela tem moral, porque ela não segue a Bíblia, não segue a Cristo, ela não tem uma conduta adequada. Mas o pior é que ela está certa naquela questão. Naquela questão ela está certa, você está errado. Ou seja, tudo isso que você pensa, que moral essa pessoa tem que falar de mim? Pois é, mas naquele ponto ela tem moral para falar com você, que você está errado. E isso não está para a cara. Isso é um grande tapa na cara. Então, que ruim chegar a um ponto desses, né? Continuando no versículo 11. Disseram, que faremos para que o mar se acalme? Porque o mar ia tomando cada vez mais, se tornando cada vez mais tempestuoso, mais agitado, né? Respondeu, tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa sobreveio essa grande tempestade. Pois é. Agora você percebeu, né, meu filho? Que o pessoal ao seu redor caiu na tempestade por sua culpa. E, às vezes, estranhos sofrem as consequências de nossas escolhas erradas, de fugir da presença do Senhor. Mas os primeiros a sofrer as consequências são as pessoas próximas a nós, nossos familiares, os pais, marido, esposa, os filhos. São eles os primeiros a sentir. Colegas de trabalho, colegas de faculdade, colegas de escola. Né? Então, são os primeiros a sentir. Os irmãos em Cristo na igreja. E aqui Jonas foi covarde. O que Jonas pediu para jogar em ele? Por que ele não se jogou? Era mais fácil. Eu sou culpado, tchau. Jonas não se jogou aqui.
Jonas pediu pra jogar nele, porque Jonas foi covarde. Ele não queria fazer, tipo assim, ó, eu sou culpado, se vocês quiserem, vocês me jogam. Eu não vou pular, não. Aí vocês me jogam. Podem jogar, estão autorizados aí, ó. Não vai ser assassinato, não. Eles não jogaram Jonas. Não jogaram. Ah, eu conheço a história. Calma, vamos ler o texto. Ó. Entretanto, isso é um artigo de negação do que aconteceu antes. Contraponto, ou seja, me joguem. Entretanto, eles não jogaram, entretanto. Os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra. Mas não podiam, por quanto mais eles se tornando cada vez mais tempestuosos contra eles. Isso é o que estava correndo. À medida que o tempo passava, o mar estava mais e mais e mais agitado. Quando fala que eles se esforçavam para chegar à terra, muito provavelmente essa tempestade pegou eles logo na saída. Isso é, eles não teriam viajado se tivessem um clima de tempestade. Os caras eram marinheiros, gente, experientes, eles não viajariam. Eles conheciam o comportamento anual, a gente conhece até hoje, obviamente, das tempestades, dos mares, dos ventos, mas hoje com toda a tecnologia disponível, hoje é mais fácil, né? E ainda assim se estuda muito o comportamento de algumas coisas. Por exemplo, no Pará, na Amazonas, tem um lugar no Brasil, o pessoal sabe o dia que vai chover a hora, cara. Amazonas. É na Amazonas? Ah, ela entende Amazonas. O pessoal literalmente, é comum lá eles comunicarem o seguinte: vamos sair amanhã? Vamos. Antes ou depois da chuva? Ah não, vamos antes. Já sabe o horário que é. Cara, olha isso, padrão. Então, eles não teriam viajado. Ou seja, eles entraram no bar, mil maravilha, solzinho, família, toma, tempestade na tua cara, do nada. E o vento, cara, Jonas é eu, acorda meu filho, bora, eu sou culpado. Se vocês me jogarem, ele vai ficar salvo, bora lá. Eles, não, vamos chegar lá. Eu tô vendo a terra, a gente acabou de sair da terra, eu tô vendo a terra. Vamos remar. Quanto mais ensinar, o pior vento ficar, mais tem pessoas, vai começar a todo. O que é que a gente faz? Não tem jeito, Jonas, você vai ter que ir de Vasco. Ou melhor, hoje o Vasco vai ir no Fluminense, eu acredito. Sai de Fluminense. Talvez, hein? Vamos ver. E aí, versículo 14. Então, olha o que eles fizeram, gente. Que aula. Povo pagão que acabou de ouvir desses. Eles não sabem que Deus existia, eles acabaram de ouvir que existe um Deus que criou o mar, terra e tudo. O Deus que criou os céus, a terra e do mar. E olha o que eles fazem. Então, clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor. E agora tem uma diferença que é a palavra Deus era Deus de um D minúsculo, era qualquer Deus. Ah, falam seu Deus aí. Agora eles falam Senhor. Eles usam o nome de Deus. Jeová. É a primeira vez que eles usam o nome de Deus na vida deles. Então eles, como se eles falassem, Deus de Jonas. Deus que Jonas serve. Né? Às vezes a pessoa fala assim, o Deus de Macaré. A igreja de Macaré Vale. O Deus de Kelly, Deus de Brenda, né? Deus de Mavi, Deus de Vitinho. Então, às vezes até comum essa expressão, não se chama Deus de fulano, mas na época era comum. Né? Na época era comum. Deus de Daniel, ouça, né? Mas hoje é mais comum, às vezes, falar no sentido da igreja, né? Mas enfim. Então, Deus de Jonas, o Senhor mesmo, ó Senhor, rogamos que não pereçamos por causa da vida desse homem, e não faça cair sobre nós esse sangue. Quanto a nós, inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Que oração bonita. Oração de quem teme ao Senhor. Não é aquele temor da tempestade, lembra os dois temores? Aquele medo só, não, é o temor ao Senhor. O Senhor, cara, o Senhor criou tudo. Nossa, que legal, não é? Por favor, então não nos impute esse mal, por favor. Não caia sobre nós. Esse homem aqui, a gente é inocente. O Senhor fez o que o Senhor queria, a sua vontade, como tinha todo, como o Senhor bem quis fazer. O Senhor deu tempestade. E ele pediu para jogar ele. Então a gente quer acabar a tempestade. Então vamos jogar ele, Senhor. Vamos jogar ele. Por favor, não caia sobre nós. E eles jogam Jonas agora. A história que você conhece. Calma aí. Tem que ir com calma. Eles jogam Jonas. O que acontece? Levantaram Jonas e o lançaram no mar e cessou o mar da sua fúria. Aqui, o texto diz que cessou o mar da sua fúria instantaneamente. Instantaneamente, isso é. Vamos viajar, beleza? Jogou o cara. Bom, parou. Acabou. Cara, incrível. É isso que eles pensaram. Olha o versículo posterior. Temeram, pois, esses homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Os homens temeram ao Senhor de tal forma que ali mesmo já começaram a servir a Deus. Ofereceram sacrifícios, fizeram votos a Deus, promessas. Se você fizer um voto, cumpra, viu? Cumpra. Cuidado com essas romarias aí. Eu gosto de subir escada de joelho, não. É demais, gente. Não.
Não ache que algum tipo de piedade que você exerça vai mudar a vontade de Deus nesse sentido, entende? Mas se você fizer alguma promessa para Deus que é válida, cumpra, prometeu, cumpra. Uma promessa muito comum, por exemplo. Tá aí. Senhor, se eu passar nesse concurso, primeiro salário, dou para a igreja. Aí depois o cara passa. Já vê, os dois primeiros, metade do primeiro e do segundo, para equilibrar, né? Tem que ter um dinheirinho ali para você torrar, né? Como de ganhar, você sofreu, você quer um churrasco para comemorar, não tem como. Então, assim, se prometeu, tem que cumprir. Prometeu com Deus, tem que cumprir. Senhor, esse ano vai vir todo um ano. Você vai ter que cumprir. Você prometeu para Deus, você vai ter que cumprir. Não é só uma promessa pessoal. Você prometeu, você vai ter que cumprir agora. Então, mas aqui, o foco aqui não é então nos votos, é no temor. Nossa, eles temeram ao Senhor. Eles temeram. Eles viram que Deus tinha controle sobre o mar. O Deus que mandou a tempestade de uma vez. Foi o mesmo Deus que mandou a tempestade embora de uma vez. Instantaneamente. Foi muito rápida e abrupta. Instantânea. O vento impetuoso e o mar cessaram perante o Deus que Jonas pregou. E Jonas foi jogado ao mar. Versículo 17 sozinho dá um estudo, dá um debate legal, né? Mas um debate que não está muito no canto da Bíblia, você não entendeu por quê. Preparou o Senhor um grande peixe para que tragasse Jonas. Esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, no ventre do grande baile. E aqui, meninos, existe um debate acerca de qual seria o animal que engoliu Jonas. Qual seria o animal que engoliu Jonas? Alguns falam que foi uma baleia, porque o peixe grande que a gente conhece é uma baleia. Porém, a baleia não é um peixe, ela é um mamífero. A pessoa cheia mesmo comenta isso, sabia? A baleia é um mamífero, ela não é um peixe. E a garganta, obrigado, Brenda. E a garganta da baleia, ela não consegue engolir o ser humano, mas isso não é um obstáculo, porque é um milagre, né, gente? Vamos, se Deus quiser, Deus poderia fazer uma piaba ficar gigante e engolir Jonas. É Deus, mano. Faz o que quiser. Mas pastor pregando sobre essa passagem uma vez, né? Eu lembro muito bem, pegou do versículo 11 ao 17. Ele disse que Deus preparou um peixe específico para engolir Jonas. Isso é muito provável. Eu acredito que Deus pode ter de várias maneiras. Deus pode ter, sei lá, fazer um peixe lá da profundeza, peixe que é muito maior que a baleia. Claro, que esses peixes engolem baleia, gente. É que assim, vocês sabem que é só 5% do mar, né? Para 2% há poucos anos atrás. Não tem animais gigantes. Eu acredito que existem animais titânicos no fundo do mar. Então, Deus poderia ter mandado um desses subir, sem sofrer os efeitos da pressão e tal, que tem um motivo para eles não sobem, né, obviamente. E fazer engolir Jonas. Deus poderia ter criado um peixe específico que nunca existiu e que nasceu ali para esse momento. Deus poderia ter criado esse peixe instantaneamente. Pegar um peixe que existia e aumentar ele. Ou usar até mesmo uma baleia. Poderia. Mas não dá para acreditar com uma baleia, porque, como eu disse, baleia é um mamífero. E a Bíblia fala que um peixe. Não fala que foi um monstro marinho. Não fala um monstro marinho comeu Jonas. E lembrando que esses relatos aqui são do próprio Jonas, tá? Eu não entrei na questão de quem é o autor de Jonas, mas acredita que Jonas escreveu e outros que não. Porque a gente tem partes de aramaico na gramática que podem ser oriundas do exílio, isso é, foi escrito após o exílio babilônico. Se foi escrito após o exílio babilônico, não foi Jonas que escreveu. Foi alguém que passou ali uma história dele, que ele contou, obviamente. Outra questão que foi Jonas que escreveu mesmo. Mas enfim, como eu disse, eu vou entrar nessa pauta porque requer muito tempo e não vai agregar tanto ao estudo do livro. Mas o que a gente sabe é que esse relato é autêntico. Então falou peixe, é peixe, gente. Um peixe grande, um grande bale, talvez. Talvez ele da família dos bales, que tem uma cabeça gigante, provável, aquela bocona lá, bigode, não sei, é um peixe grande. Aí quem sabe é que Deus tem poder de fazer qualquer coisa. E a gente, como bons estudiosos, né, bons curiosos, fazer as perguntas sérias ao texto, é bom, te ajuda a trazer, a interpretar, a extrair as joias que estão presentes no texto. Por exemplo, por que eu não quis pular? Mal. Por que ele foi para Tarsis? Por que ele só ficou lá parado? Ele fugiu, ele queria a presença de Deus. Mas aqui é uma coisa que vai agregar muito, saber se uma baleia não. Mas só para ter de comparação, vocês viram lá no lucro, o cão colossal, uma baleia. Ela comparada lá no navio, vocês viram lá, né? É insano, é gigante. Então,
Inclusive, tem um caso. Esses vão do cara agora. Ilhas de Falkland. Joga lá. Jonas Moderno. 1800 alguma coisa, século XIX. Teve um cara que foi engolido por uma baleia. Ele ficou 3 dias lá e sobreviveu. Os caras acordaram ele. Ele estava dobrado em 2 partes. E ele falou que ele só se lembra de passar por entranhas da baleia, estava tudo preto. Ele sentia que era algo parecido com um fio de esgoto, eles eram caçadores de baleia. Então ele desceu para meteu os arcos, cara, caçava baleia naquela época, foi de jeito, beleza. Aí engoliu ele. Depois os caras caçou a baleia, estavam cortando a baleia, de repente eles falaram, peraí, tem no bucho dela um negócio diferente. Aí eles cortou um pé humano, que é isso? Quando foi ver, o cara não afundou. E ele sobreviveu, e ele viveu 16 anos após isso. Insano, né? 16 anos após isso ainda. Ele não sofreu nenhuma sequela disso, a não ser que a sua pele ficou um pouco mais pálida. Apenas isso. A pele dele um pouco mais pálida. Pode pesquisar, vale a pena ver. Tem vídeo de TikTok curto falando sobre isso, que você vai para uma ação rápida, você vai aprofundar, deve ter vídeo de 20 minutos também. Eu não vi, mas deve ter, com certeza. Joga lá. Jonas Moderno. Qualquer coisa joga Falcon, né? Me cobra que eu tenho no celular, só tá gravando aula, eu tenho anotado também o nome do navio e tal, certinho, né, que aportou, caiu. Então é interessante. Então ficou comprovado que o cara mais sobreviveu. Mas isso não depende disso para ter um milagre, gente. É o que eu falo, a gente gosta muito de querer deixar muito científico o milagre, né? Mas Deus usa os meios naturais? Usa, mas Deus também cria algo sobrenatural para a sarça pegar fogo do nada e não se queimar. Cadê a explicação científica para isso? Não existe. Aí a gente não pode ficar querendo, né, cientificar demais os milagres. Tem que ver o sobrenatural no milagre. Então, Deus preparou um peixe para comer Jonas. Que polêmica agora. Que vamos estar de férias, né? Ela já quer ir embora. Se sobra cavalo agora, que é diferente estar aqui, né? Vou tirar uma dúvida. Fiquem com isso na cabeça de vocês. Jonas morreu. Jonas morreu e ressuscitou. Repito, não é vizinho. Jonas morreu e ressuscitou. Essa ideia que Jonas ficou 3 dias dentro do grande peixe, igual o Pepito, sei lá, aquele cara do Pinóquio lá, ninguém sabe o nome, aquele cara o Peugeot lá, que ficou lá, o cara vai dar uma fogueirinha, né? Bateu na água, engole o peixe toda hora. O cara ficou lá acordado, e que Jonas ficou 3 dias pensando na vida, né? Deus ficou 3 dias lá remoendo, até que ele se arrependeu. Aí Deus cuspiu ele. Tá errado. Jonas morreu. Bateu as botas. Foi de Sansão, foi de Ceará, de Fortaleza. Morreu mesmo. Bateu a biela. Já era. Partiu dessa para melhor. Por 3 dias Jonas morreu. E depois Deus cospe ele na terra e ressuscita. Isso te lembra algo? Faz muito mais sentido a citação de Jesus se a morte de Jonas foi literal. Mas esse não é o principal argumento que fazem, já é um argumento muito forte. Esse não é o principal argumento pelo qual Jonas morreu. Mas para entender isso, a gente vai ter que esmiuçar o capítulo 2, a oração de Jonas. Então vai ter que estar a próxima lição, tá bom? Se tudo der certo, a gente pega o 4 é bem rápido, um pouquinho do 3, para ver se, em vez de ter mais 3 lições, a gente faz mais 2, dependendo do desenrolar da aula. Mas sabam disso, Jonas morreu, de fato. Ele morreu antes de estar morrendo no grande peixe. O que indica que o seu arrependimento foi antes dele pular. Nesse tempo que ele acordou, ele viu a situação e que ele não pulou, ele pensou na vida. Peguei como Senhor. Eu queria uma nova chance, mas agora eu mereço a morte. Ele sabia disso. Ele conhecia a Deus. E o pessoal joga ele. E quando ele morre afogado, Deus não deixa. Deus com sua misericórdia, Deus ouve a oração de Jonas e Jonas embora. Jonas não fez essa oração no capítulo 2 na barriga do grande peixe. Jonas fez essa oração quando ele é afundado na água. Você vai perceber isso dependendo da sua leitura. Se você ler em casa, você vai ver que ele orou quando ele estava afundando na água. E nesse instante ele se arrepende. E Deus, com a sua providência, o salva. Repito mais uma vez: Jonas morreu. Ninguém fala isso para você, mas Jonas morreu e ressuscitou. E isso aumenta muito mais o peso do sinal de Jesus. Quando ele fala, do mesmo jeito que Jonas ficou 3 dias no ventre do grande peixe, ele vai ficar 3 dias no coração da terra. Jonas não ficou conversando com Deus, ele ficou morto. Jesus ficou morto 3 dias e ressuscitou.
Então, a gente vê que mesmo diante de tudo isso, Deus deu uma segunda chance para Jonas. A boa notícia, Deus te dá uma segunda chance também. Todos os dias. Você que é negligente, você que é lerdo, você que é à toa. Todos os dias. Você peca, falha de novo, e Ele é fiel, estende as mãos para você. Não sei se recentemente você ouviu a voz de Deus e não obedeceu, não ouviu. Se você está fugindo da presença do Senhor, se sua leitura bíblica não está em dias, suas devocionais não são mais as mesmas, seu tempo de oração está curto, se você mal consegue prestar atenção na pregação de domingo do pastor. Mas eu quero dizer para você hoje, nunca é tarde para voltar para a presença de Deus. Pega um navio e volta para Nínive. Não vai para Tarsis, vai para onde Deus mandou. Vai à presença de Deus. É melhor estar em Nínive, povo de guerra, poder te matar, literalmente, te torturando, te matar com Deus, do que estar de férias na Espanha, literalmente, sem Deus. A gente vê que Jonas, ele utiliza recursos financeiros de comentar isso. Eu estou voltando, tá? Ele utiliza o recurso financeiro dele para poder ir para um lugar mais longe. A viagem dele para Tarsis era muito mais cara, gente. Era muito mais cara. Muito mais. Poxa, era pago de ser quase 3 vezes mais cara. E ele pagou a viagem. Sabe qual que era o tempo dessa viagem? Mesmo de navio, quase um ano. Quase um ano. Tá de férias no cruzeiro, né? O cara pagou. Imagina o preço disso. Ele pagou isso. Ele cara pagou o pecado, planejou. Mas Deus deu uma chance para ele. Deus também dá uma chance para você. Não fuja da presença de Deus. Busque, invocai enquanto pode achar. Buscai enquanto há tempo. Amém?